Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é envidraçamento de sacada. Antes de apresentar os nossos convidados, informar você que chegamos à marca de mais de 500 mil visualizações. 500 mil de pessoas já assistiram o nosso programa e os programas da Conte TV, mais de 5 mil inscritos. Bom, os nossos convidados de hoje são Cláudio Mansur, presidente da Navidro, Associação Nacional das Vidraçarias, especialista em envidraçamento de sacada. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, Ricardo. Nosso outro convidado, Sidney Spano, formado em Direito e síndico profissional na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, bom dia. Cláudio, eu vou começar com você. Uma dúvida que muita gente tem sobre fechar sacada. A gente está mudando a fachada ou não? Primeiro, até o termo é bem comum, né, quando nós falamos sobre envidraçamento, que é, vamos fechar a sacada. E, na verdade, nós sempre ressaltamos que você envidraça, porque o momento desse envidraçamento é justamente a flexibilidade de deixar ele a maior parte do tempo aberta, com abertura total, e fechar justamente quando lhe é conveniente. Mas é um termo muito utilizado. Perfeito. A correção já bem feita em cima de mim, na verdade, porque nós, administradores, usamos essa terminologia. E, na verdade, a gente não está fechando, a gente está envidraçando a sacada. Muito bem falado. E foi justamente esse termo que permitiu aí, que as jurisprudências fossem favoráveis lá atrás, quando começou o envidraçamento, porque não era considerado um fechamento de área, justamente por essa propriedade de manter todos eles abertos. Então, juridicamente, é um tipo de envidraçamento que ganhou muita força. E aí pôde ser colocado, mesmo em áreas abertas, e não caracterizando um fechamento de área. Porque ele pode ser aberto, né? Ele pode deixar ele em aberto. Na verdade, ele está... o propósito dele, e assim que talvez a jurisprudência ganhou força, é a questão de segurar o vento, chuva, e não fechar e ganhar uma área comum. Exatamente, como uma proteção, né? Então, corrigindo aqui a terminologia que eu usei, na verdade não é um fechamento, fechamento é proibido, né? Que fique claro para quem está nos assistindo, você não pode fechar uma fachada, você pode sim envidraçar com o sistema, como chama esse sistema que você abre e fecha? Na verdade são deslizantes, né? Painéis deslizantes articulados, mas tem várias denominações, né? No nosso sistema, o sistema vão livre, mas cada empresa tem o seu próprio nome diferente. Legal. Já esclareceu, Sidney, você... por acaso, coincidentemente, o Cláudio, que fez no condomínio onde você realizou esse processo, queria que você contasse um pouco como foi o processo quando você assumiu como síndico e teve essa padronização do envidraçamento da varanda. Tá bom, vamos lá. Na época, eu fui o síndico da implantação, da entrega do condomínio. Então, havia muita discussão nessa época, se podia fechar, se não podia fechar. Hoje, como vocês disseram, a jurisprudência está mais pacificada e ninguém discute mais se pode ou se não pode. Os tribunais entendem que envidraçar a sacada não é alteração de fachada, assim como colocar uma tela de proteção. O que se faz necessário é padronizar para que todo mundo use o mesmo sistema, o mesmo castilho, o mesmo vidro, que é justamente para dar aquela harmonia na fachada. Mas foi um processo bastante tumultuado, há 8 anos atrás, digamos assim. Ainda tinha muita discussão sobre o assunto. Tinha muita, e assim, condomínio clube, 200 apartamentos, então... E aí nós tivemos a felicidade de contratar uma empresa boa, né? E o processo foi bastante tranquilo, todo mundo ficou bastante satisfeito. Deixa eu te interromper aqui e trazer de novo para o Cláudio. Cláudio, geralmente quando vocês são acionados pelo síndico, está ainda no processo de orçamentos, né? Então tem a sua empresa, demais empresas, eles estão em dúvidas ainda que tipo de vidro colocar. Como que você assessora, e a pergunta é para quem está nos assistindo, você pode direcionar para que seja o caminho mais correto a ser seguido pelo síndico? Sim, perfeitamente, muito bem colocada essa questão.
que é uma dúvida que todos têm em que momento entra o envidraçamento, né? Então, normalmente nós atuamos entre a entrega do condomínio e a primeira reunião, justamente fazendo um mapeamento de todas as unidades, fornecendo um padrão para o condomínio, um padrão de envidraçamento que compõe tipo do vidro, cor do alumínio, alguma característica eventual daquele edifício. Só uma pergunta, vocês já passam um formato que consideram o correto ou algumas opções a esse condomínio? Sempre tem algumas opções, né? Então, normalmente a gente leva para o conselho ou para o síndico e entre reuniões se é escolhido um modelo ou se leva para uma aprovação. Mas a grande mudança desse segmento se deu muitos anos atrás, quando todas as empresas de vidraçamento na época, elas entravam no condomínio para vender o próprio sistema. E nós tivemos uma mudança muito grande nesse setor quando nós passamos a não oferecer mais à empresa. E a gente entrou com uma postura de oferecer um padrão que pudesse ser entendido e instalado por todas as empresas de envidraçamento. Isso veio com a ABNT? Na verdade, não. Já a ABNT veio muito tempo depois. A ABNT tem um papel importante também, né, para seguir, não sei como que é a regulamentação, a fiscalização disso, mas na teoria a ABNT tem um papel importante de você padronizar o produto e o material a ser utilizado nesses envidraçamentos das varandas. Sim, na verdade a ABNT ela veio ratificar o que muitas empresas sérias já vinham fazendo no mercado. Então não existia ainda um processo e a ABNT realmente ela veio para ratificar e solidificar essas boas ações que as boas empresas sempre praticaram. Então foi muito bacana, foi construída aí no decorrer de 4 anos. Mas muito tempo atrás ainda, quando não se tinha a ABNT, tinha muito problema na padronização dos condomínios, né? Porque realmente se escolhia uma empresa e aí essa mudança de paradigma realmente se deu com uma possibilidade de várias empresas poderem atuar de forma segura. Quero que você conte o que foi essa mudança antes na ABNT, só puxar um pouco para o Sidney e fazer uma pergunta. Quando vocês decidiram em padronizar o envidraçamento de sacada, vocês foram atrás de uma empresa para ela passar esse padrão, ou vocês foram atrás de um engenheiro e depois foram atrás de uma empresa? Como que foi esse processo, para o que gostaria que quem está nos assistindo entendesse? Tá. Na verdade, o que acontece? No caso específico do condomínio em que eu atuava, as sacadas tinham uma metragem generosa. E foi um dos atrativos. As construtoras em São Paulo, hoje a gente brinca que elas vendem sacada. Sim. Você compra a sacada e ganha de presente o apartamento. Então, eu enquanto síndico fui atrás de informação sobre empresas, e aí você busca indicação, né, na verdade, para trazer uma empresa, você procura trazer uma empresa que não vá trazer dor de cabeça. Sim, mas primeiro você foi atrás da empresa e a empresa te trouxe o projeto, foi isso? Na verdade... Ou você fez o projeto e depois foi atrás das empresas? Não, porque via de regra os síndicos, e eu posso falar como síndico, não tem esse conhecimento, porque você precisa até fazer um estudo de carga, o peso dos vidros, tudo isso. Não é simplesmente chegar e instalar um perfil. Você tem que ver se aquela... Mas quem fez isso para vocês? A empresa contratada, ela trouxe o projeto, trouxe as explicações pra gente. Legal. Então a gente chamou 1, 2, 3 empresas e teve uma empresa que fez uma explanação e na verdade ela não vendeu o produto dela, ela vendeu um serviço. Tá? Ela explicou como funciona, por que pode instalar A, não pode instalar B, não pode instalar C, como é que é feito, e assim o condomínio se decidiu pela... Coincidências da vida, que a empresa foi até a do Cláudio, que está aqui presente. Grata surpresa, foi a empresa... E fez um ótimo trabalho. Sim. Mas coincidência, e aí, Cláudio, o caminho pode ser os dois, né? O condomínio ele pode seguir isso sozinho, fazer um projeto sozinho, ter um engenheiro e depois ir atrás da empresa, ou pode buscar uma empresa que faz esse projeto para o condomínio. Seriam esses dois caminhos? Exato. O importante é muito... ele pode seguir os dois caminhos. Normalmente, se escolhe uma empresa da qual se confia. Então, entre 3, 4 empresas, se avalia a questão de know-how, de conhecimento dessa própria empresa. E aí escolhe empresa A, B ou C para entregar um projeto e estar presente na Assembleia. E estar presente também é um fator muito importante. Às vezes, se encontra muita resistência para levar uma empresa de envidraçamento dentro do condomínio, para uma assembleia, por conta de uma questão comercial. Só que, na verdade, assim, obviamente que teria que
combinar com as empresas, obviamente, a nossa empresa é uma que jamais faz um comercial dentro de uma assembleia. Mas a parte técnica é super importante que tenha alguém dessa empresa lá dentro. Porque que pode esclarecer as dúvidas, porque realmente o síndico não tem esse conhecimento, ou pelo menos um engenheiro, aí se for o outro caminho, mas se for o caminho da empresa assessorar, tem que ter a empresa presente para mostrar o que vai ser realmente realizado dentro daquela reforma, obra, sei lá como a gente pode chamar esse envidraçamento. Claro, e entender também que é uma questão, não é um ponto comercial. Eu acho que tanto a empresa como o condomínio tem que estar combinado que aquilo não é uma situação comercial. É um esclarecimento para dúvidas técnicos para uma aprovação de um padrão. Parte comercial vem muito depois. Então é super benéfico ter um profissional. Conta pra gente o que foi essa mudança que eu te interrompi já duas vezes. Imagina. Falasse o que foi essa mudança que teve antes da BNT, que você falou que as empresas conseguiram padronizar, as boas empresas, o formato aí para o envidraçamento. Sim. Tinha muitas questões para serem colocadas dentro de um condomínio, principalmente em relação a tipo de vidro, carga de vento, são 2 principais itens, estanqueidade do sistema, e a BNT veio justamente para dar parâmetros de comparativo e auxiliou muito a parte técnica, principalmente na prevenção de acidentes. Hoje, está claro que envidraçamento de sacada não é uma solução estanque, não é uma solução que você pode substituir um caixilho que não vai passar nada de água dentro do sistema. Então, é uma solução em que realmente, pela própria BNT, tem a sua particularidade de entrar um pouco de água, todo o sistema. Alguns mais, outros menos, mas todos entram. Ok, isso a BNT conseguiu tirar, quebrar esse paradigma. Outro, na questão da pressão de vento. Classificações de vento para áreas no mapa do Brasil. Hoje se utiliza um mapa de isopletas, que é a configuração de todos os caixilhos aplicados com construção civil. Utiliza um mapa de isopletas que vai de pressão de vento número 1 até número 4. Deixa eu te interromper só uma coisa. São os tipos importantes que a BNT vê, mas você tinha falado há uns 5 minutos atrás que isso já começou a ser regulamentado ou autorregulamentado pelas principais empresas antes da BNT. É isso? Teve uma mudança um pouco antes da BNT sobre como deve ser ou como deveria ser o melhor padrão para esse fechamento? Na verdade, nunca teve uma unanimidade, né? Tá. As empresas se juntaram para pedir uma regulamentação. E aí abriu uma comitê de estudos na BNT. Ótimo. Para isso, obviamente, com todas as empresas envolvidas. Então a nossa foi uma das empresas, assim como as outras do mercado. E era um grupo de empresários que se junta para poder discutir sua melhor prática e colocar isso em pauta, e aí se começa a construir uma BNT. E um fato interessante, no mundo não tem uma BNT específica, mas uma norma específica para envidraçamento de sacada. A norma brasileira, hoje, é a primeira norma mundial sobre envidraçamento de sacada. Bacana, cutucado pelos empresários do segmento. Exatamente, uma hora nos reunimos falando, poxa, a gente precisa ter um norte, porque acontecia muitos acidentes é que não é muito comentado, mas tem muitos acidentes que não eram levados isso a público. Eu tenho algumas dúvidas, colocando de novo o Sidney na nossa conversa, sobre como fazer a obra, qual é o vidro ideal para cada situação. Vamos falar de cidades como São Paulo, como Brasília, vamos falar de cidades de litoral também. E também queria falar com o Sidney sobre questão de aprovação em assembleia, quórum. O Sidney falou de uma coisa também, que é a cortina, o que pode ser colocado, se tem que fechar, tem que ser padronizado ou não. Mas vocês vão responder isso para mim no segundo bloco. Antes disso, a gente vai olhar o nosso quadro Síndico de Sucesso, olho na tela. Olá, eu sou o Luiz Carlos, sou administrador de empresas e síndico profissional na Penha, região da Zona Leste de São Paulo. A partir do momento em que vim morar em condomínio edilício, sempre tive uma participação marcante e atuante nas assembleias, com ideias inovadoras. Até que em um determinado momento me candidatei a conselheiro, sendo eleito por um mandato. No mandato seguinte, fui eleito síndico, com reeleição de 5 mandatos, o que atualmente estou no 6º mandato.
Como em qualquer atividade, é muito importante a qualificação. Você sempre está atualizado para melhor atender as demandas do segmento. Atualmente, estou administrando um condomínio e pretendo administrar mais 4, inclusive com parceria com outros síndicos profissionais, agregando valor e experiência. A profissão de síndico profissional é bastante promissora, uma vez que as pessoas estão mais exigentes e querem um administrador mais qualificado para o seu empreendimento. Aliado a isso, todos nós sabemos que nos próximos anos serão construídos vários empreendimentos e, com certeza, aparecerão muitas oportunidades para esses profissionais qualificados. Bom, para ser um síndico bem-sucedido, é preciso ter uma boa formação profissional na área, saber planejar, ser organizado e comunicativo. Estamos de volta, deixei algumas perguntas no ar, terão outras que eu quero fazer para vocês. E você que está em casa, sexta-feira terá essas respostas e outras sobre envidraçamento de fachada. Não perca, até lá!